Caminhoneiro chegou à capital sergipana, Aracaju, e vê algo impossível de esquecer. Ele estacionou o caminhão em Aracaju apenas para tomar um café e seguir viagem, como fazia há décadas nas estradas do Brasil. Mas naquela manhã, algo completamente inesperado o fez parar, e não foi por causa de pneu furado ou problema mecânico. Foi por causa de uma música. Ali mesmo, na orla, uma senhora tocava sanfona com tamanha emoção que parecia cantar direto para ele. O som invadiu o peito, mexeu com lembranças e, sem entender bem o motivo, ele adiou a partida. E foi assim que começou a mudança mais profunda da sua vida. O que ele viu, ouviu e viveu em Aracaju ele nunca mais conseguiria esquecer. Curta o vídeo, comenta aqui de onde você está assistindo, se inscreve no canal para acompanhar tudo o que vai acontecer nessa história cheia de surpresas, encontros e reviravoltas. Porque o que parecia só mais uma entrega, virou o capítulo mais importante da vida desse caminhoneiro. Perguntar ao ChatGPT, o sol mal começava a dourar o horizonte quando o caminhão vermelho cruzou a ponte sobre o rio Sergipe, entrando na capital com a mesma leveza com que um pescador joga a rede ao mar. Era só mais uma parada, mais um destino marcado no cronograma apertado de entregas. O motorista, um homem de meia idade, barba por fazer e olhos que carregavam o peso de 1000 estradas, vinha de uma longa jornada transportando castanhas desde o norte do Tocantins. O plano era simples: entregar a carga, abastecer, dormir algumas horas, seguir viagem ao entardecer. Mas quando estacionou o bruto na sombra de uma amendoeira próxima à orla de Atalaia, algo dentro dele pediu silêncio. Não o silêncio dos motores desligados, mas aquele que vem quando o peito aperta por razões que a mente ainda não alcança. Ele desceu do caminhão, ajeitou o boné, limpou o suor da testa e caminhou devagar até uma barraquinha de café. O cheiro de cuscuz no vapor e café coado na hora invadiu suas narinas. Pediu um prato simples: cuscuz com ovo, manteiga de garrafa e um copo de suco de siriguela. Enquanto esperava, algo chamou sua atenção. Mais adiante, sob um toldo improvisado com lona e bambu, uma senhora ajeitava uma sanfona no colo. Era magra, enrugada como o tronco de um cajueiro antigo, mas com os olhos vivos, atentos ao entorno. Quando começou a tocar, o mundo ao redor pareceu desacelerar. A melodia era uma modinha sergipana, antiga, de versos doces e saudosos. Ela cantava como se cada palavra carregasse uma história. E naquele instante, o caminhoneiro congelou. Não foi pela música apenas, mas pelo sentimento. Algo atravessou. Uma lembrança, talvez, ou o eco de um tempo que ele julgava enterrado. Sentiu o coração apertar, o estômago revirar, como se estivesse reencontrando um pedaço de si que tinha deixado pelo caminho anos atrás. A barraca do café ficou para trás. Ele se aproximou da roda de curiosos que começava a se formar em torno da sanfoneira. Ela continuava tocando, mas por um breve momento, os olhos dela encontraram os dele. E ele juraria que ela sorriu, como se soubesse exatamente quem ele era, ou de onde vinha. Depois da última nota, ela se levantou com esforço. A plateia aplaudiu, mas o caminhoneiro não conseguiu mover um músculo. Só quando a senhora começou a recolher o instrumento, ele se aproximou, sem saber o que dizer. A senhora canta muito bonito, disse, a voz rouca. Obrigada, meu filho, respondeu ela, com um sotaque carregado de doçura. Essa música é para quem tem saudade no peito. E você? Tem. Ele não respondeu. Não precisava. Naquele dia, ele não seguiu viagem. A tarde chegou e ele ainda estava por lá, sentado num banco de pedra, olhando o mar sem ver, mastigando pensamentos. A sanfoneira já havia ido embora, levada por uma jovem de fala rápida e sorriso largo, que se apresentou como filha dela. Disse que estavam trabalhando num projeto cultural ali perto e convidou para conhecer o espaço. Ele recusou educadamente, dizendo que tinha que seguir caminho. Mas nem ele acreditava nisso. Naquela noite, dormiu na boleia do caminhão com a janela aberta, ouvindo o som distante de forró vindo das casas próximas. A lembrança da música, do olhar da velha sanfoneira, do cheiro do café, tudo se misturava na mente cansada. E dormiu como não dormia há meses, pesado, entregue, como se estivesse em casa. Na manhã seguinte, foi até o armazém para descarregar as castanhas. O dono do local, um senhor simpático e falador, comentou que estava envolvido com a mesma iniciativa cultural que a moça mencionara. Um projeto ousado,
Transformar um galpão abandonado num espaço de cultura para caminhoneiros, artistas moradores da cidade. Disse que estavam precisando de ajuda com transporte e reparos. A gente precisa de gente como você, que entende de estrada, de coisa prática. Acha que pode dar uma força? Ele hesitou. Aquilo fugia de sua rotina, das rotas traçadas, da segurança de não criar laços. Mas alguma coisa dentro dele dizia sim. Aceitou visitar o lugar. O galpão era antigo, de estrutura de ferro e telhas de pau quebradas, mas cheio de potencial. Crianças corriam de um lado para o outro. Um grupo de jovens pintava painéis com cenas do cotidiano dos caminhoneiros, a estrada, a chuva, o rádio ligado no sertanejo. Ele reconheceu algumas daquelas imagens como pedaços de sua própria vida. A filha da sanfoneira estava lá, coordenando tudo com entusiasmo. Quando o viu chegar, sorriu com genuína surpresa. Não achei que viria. Nem eu, ele respondeu. Ela o apresentou ao grupo. Começou assim, devagar. Primeiro, ajudando a descarregar umas tábuas. Depois, consertando um portão emperrado. E quando perceberam, ele já era parte do lugar. Mas algo surpreendeu mais do que tudo. Reencontrou um velho conhecido entre os voluntários. Um homem que conhecera na adolescência, nos tempos de estrada com o pai. A emoção foi forte. Os dois se abraçaram como irmãos perdidos. Aos poucos, Aracaju deixava de ser uma parada e se tornava um ponto de partida. E ele ainda não sabia, mas esse era só o começo. A manhã seguinte veio quente e clara, como tantas outras em Aracaju, mas com um gosto diferente. O caminhoneiro acordou com o som de crianças brincando na rua de trás e, por um instante, pensou estar sonhando. Aquele tipo de paz, barulhenta, viva, cheia de vozes, não combinava com a solidão da boleia. Levantou, lavou o rosto com a água fria do balde que mantinha na carroceria e decidiu voltar ao galpão. Algo puxava para lá. Não sabia explicar. Talvez fosse só curiosidade, ou talvez fosse a sensação estranha de estar sendo esperado. Chegou pouco depois das 8. O portão de ferro já estava escancarado, com vozes e ferramentas ecoando do interior. A moça, filha da sanfoneira, estava em cima de um andame, pintando com firmeza uma faixa, Cultura e Caminho, centro popular da estrada. Ele a observou em silêncio por um instante antes de se aproximar. Faltou um acento em Caminho, disse, apontando o erro com o dedo engraxado. Ela riu alto, descendo do andame com agilidade. Você repara nas coisas, hein? Costume de quem anda sozinho. Aqui, ninguém fica sozinho por muito tempo. Foi nesse tom que o dia começou. Ele ajudou a carregar telhas, retirou pedaços de madeira podre, improvisou andames com tambores de óleo vazios. Com mãos calejadas e olhos atentos, foi se tornando útil. À medida que o suor escorria pelo rosto, também iam se dissolvendo as barreiras que ele sempre mantinha com o mundo. No intervalo do almoço, servido em pratos de plástico sob uma mangueira, sentou-se ao lado do velho amigo reencontrado. Era um homem de fala mansa e olhar observador, que parecia notar mais do que dizia. Você não mudou tanto, não, comentou, abrindo o sorriso torto. Ainda fecha a cara para disfarçar quando está gostando de alguma coisa. O caminhoneiro resmungou, mas não negou. E você ainda fala demais. Falar não gasta nada. Agora, calar às vezes custa caro. Durante a tarde, apareceu um grupo novo. 3 caminhoneiros da região, amigos da filha da sanfoneira, interessados em ajudar no projeto. Eles trouxeram histórias, propostas e uma ideia ousada. Criar um espaço no galpão só para receber caminhoneiros de passagem, com beliches, chuveiro e comida quente. A proposta foi bem recebida, mas logo surgiu o primeiro entrave. Um homem alto, bem vestido, acompanhado de 2 assessores, entrou no local sem ser convidado. Era o vereador responsável pelo distrito. Disse apoiar o projeto, mas deixou escapar o verdadeiro interesse. O terreno do galpão era cobiçado para um estacionamento turístico que aumentaria o potencial econômico da orla. O clima esfriou. A filha da sanfoneira tentou argumentar, mas ele não escutava, apenas sorria e prometia ver o que poderia ser feito. Quando o homem se afastou, o caminhoneiro perguntou: "Esse aí é seu noivo?" Ela baixou os olhos. É. O silêncio que se seguiu falou mais do que qualquer frase. Nos dias seguintes, ele continuou no projeto,
mas com o coração dividido. Estava envolvido, não podia negar. Sentia uma conexão com aquelas pessoas, com o espaço que estavam criando juntos. Mas o passado insistia em bater, porque ele estava se metendo naquilo. E porque se importava tanto com aquela mulher. Não era para isso que vivia na estrada. À noite, deitado na boleia, tentou se convencer que era só mais uma parada, mais uma cidade. Mas a imagem da sanfoneira tocando no meio da praça voltava todas as vezes que fechava os olhos. E o sorriso da filha dela também. Uma tarde, enquanto ajeitava telhas no galpão, ouviu um barulho no fundo do espaço. Foi até lá e encontrou o menino que sempre rondava o caminhão, o mesmo que vivia perguntando sobre marcha, buzina e como era dirigir à noite. Vai fazer o que aí, garoto? Queria ver o motor. Meu sonho é ser caminhoneiro igual ao senhor. Senhor, nada. Me chama de moço. O menino riu. Tá bom, moço. Me ensina a engatar ré? Ele pensou em mandar o menino embora, mas algo no brilho nos olhos dele o segurou. Ajoelhou-se, abriu a tampa da boleia e começou a explicar, devagar, como seu pai tinha feito com ele muitos anos antes. Mas uma ligação se formava, discreta, mas firme. Na mesma semana, uma notícia caiu como bomba. O projeto do estacionamento havia sido aprovado em primeira votação. O grupo entrou em choque. A sanfoneira, calada, apenas observava com olhar cansado. A filha, por outro lado, explodiu em indignação. Isso é uma vergonha. Estão atropelando tudo o que construímos. O caminhoneiro ouviu em silêncio. Naquela noite, procurou o velho amigo e conversaram por horas. Discutiram planos, possibilidades. Foi ele quem teve a ideia: mobilizar os caminhoneiros da região, fazer barulho, mostrar que aquele espaço tinha dono e alma. Com a ajuda da rede de amigos que fizera na estrada, espalhou a notícia por grupo de mensagens e pelo rádio amador. Logo, começaram a chegar caminhoneiros de várias cidades próximas. Vieram com seus caminhões, suas histórias, seus corações dispostos a lutar. Era um levante diferente, sem bandeiras, mas com identidade. As ruas em torno do galpão se encheram de gente. Roda de forró improvisada, carro de som, faixas escritas à mão. O cheiro de milho assado, carne de sol e café fresco dominava o ar. O vereador reapareceu, dessa vez com expressão menos confiante. A filha da sanfoneira não disse uma palavra, apenas segurou firme a sanfona da mãe. E quando começou a tocar no meio da multidão, todos pararam para ouvir. O caminhoneiro observava de longe. Por dentro, sentia-se inteiro pela primeira vez em muito tempo. Na manhã seguinte à manifestação, o galpão amanheceu com vida nova. Era como se o lugar tivesse respirado pela primeira vez. As paredes antes descascadas agora exibiam cores vibrantes. Cartazes pendurados ao redor traziam versos de poetas nordestinos, de desenhos feitos pelas crianças. Havia algo diferente no ar, esperança. O caminhoneiro chegou cedo, como vinha fazendo nos últimos dias. Trazia nas mãos uma caixa com ferramentas que pegara emprestado de um colega da estrada. Seria um dia de reparos elétricos. Nada além do habitual. Fios velhos, interruptores quebrados, tomadas que não funcionavam. Mas algo dentro dele pesava. Apesar da festa do dia anterior, uma dúvida começava a corroer sua calma. Porque ainda estava ali. A entrega já tinha sido feita. Seu compromisso, em tese, havia terminado. Mas cada vez que pensava em ir embora, sentia como se estivesse deixando algo inacabado. Ou alguém. A filha da sanfoneira andava mais calada. Desde a manifestação, mantinha-se ocupada demais para conversar, organizando reuniões, ligando para apoiadores, evitando, talvez, o olhar dele. E o caminhoneiro, por sua vez, tentava não se iludir. Afinal, ela era comprometida. Ainda que algo no olhar dela parecesse não saber disso. Depois do almoço, uma das crianças do projeto correu até ele com os olhos arregalados. Moço, moço, tem um papel colado no portão. Foram juntos ver. Pregado com fita adesiva, estava um aviso oficial da prefeitura. O projeto seria suspenso temporariamente para análise técnica da estrutura. Era uma desculpa mal disfarçada. Todos sabiam o que significava. O grupo político por trás do estacionamento estava reagindo à mobilização. A notícia caiu como um balde de água fria.
A filha da sanfoneira leu o documento em voz alta para os presentes. Alguns moradores protestaram, outros se entreolharam em silêncio. O caminhoneiro manteve os olhos fixos no papel. Não era a primeira vez que via um projeto bonito ser engolido por interesses maiores. Mas não ia ser dessa vez. Se querem briga, vão ter briga, disse em voz firme, reunindo o grupo no salão principal do galpão. A gente não está fazendo nada de errado. Estamos reconstruindo, dando vida a um lugar esquecido. Eles não podem calar a força do povo. Eles podem. Sim, respondeu uma senhora que vendia cocadas na frente do espaço. Se a gente não tiver cuidado, derrubam tudo de madrugada. Então a gente vigia, retrucou ele. Um caminhoneiro aguenta a noite inteira acordado. Agente-se. Reveza. Eu fico hoje. E ficou. A noite caiu, trazendo com ela o som dos grilos e o farfalhar das folhas das mangueiras próximas. O caminhoneiro se sentou numa cadeira de ferro, com o rádio ligado baixo, ouvindo um programa local que tocava forró antigo. Em certo momento, ouviu uma versão instrumental da música que a sanfoneira tocará no primeiro dia. Fechou os olhos. A melodia o levou de volta à infância. Viu-se pequeno, no banco do carona do caminhão do pai, cruzando a BR-101. Lembrou-se da risada da mãe, das paradas em postos de estrada, do cheiro de pão fresco vindo de uma padaria qualquer no meio do sertão. Mas as lembranças boas vinham sempre acompanhadas das ruins. Por que você nunca parou? Perguntou a si mesmo em voz baixa. Por que é tão difícil ficar? Ali estava seu maior conflito, a vontade de pertencer e o medo de se decepcionar. Toda vez que criava laços, algo fazia cortar, como se fosse mais seguro ser vento do que raiz. Na madrugada, ouviu passos na calçada. Levantou devagar e se escondeu atrás da pilha de madeira. 2 homens se aproximaram do portão. Um deles tirou algo do bolso, um objeto metálico, pequeno. O caminhoneiro se adiantou, batendo a lanterna no chão com força. O galpão está vigiado. Gritou. Voltem para onde vieram. Os homens se entreolharam e recuaram sem dizer uma palavra. Sumiram na escuridão. No dia seguinte, contou o ocorrido à filha da sanfoneira. Ela ouviu tudo em silêncio, depois respirou fundo. Estão tentando nos assustar. E está funcionando? Ainda não. Foi a primeira vez que ela olhou nos olhos em dias. Um olhar carregado de cansaço, mas também de algo mais. Algo que ele conhecia bem, mas não se permitia admitir. Preciso saber se posso contar com você até o fim, disse ela. Ele hesitou. Depois respondeu. Eu fico. Mais caminhoneiros começaram a chegar. De Lagarto, Estância, Propriá, até de Alagoas. Muitos vinham só passar o dia e ajudar com o que podiam. Um deles trouxe uma doação, beliches desmontados que seriam úteis para o espaço de hospedagem. Outro, um projetor antigo, para montar um cinema da estrada. O galpão começou a se transformar rapidamente. E foi então que chegou uma notícia inesperada. Um pequeno jornal local publicaria uma matéria sobre o projeto. A repórter queria entrevistar o caminhoneiro por representar o espírito da iniciativa. Ele recusou no primeiro momento, mas foi convencido pelos amigos. Você é parte disso, mais do que pensa. A entrevista aconteceu sob a sombra da mangueira. Ele falou pouco, mas com firmeza. Quando a matéria saiu, seu nome estava lá. Motorista que cruzou o país ajuda a construir espaço cultural em Aracaju. Leu o texto 2 vezes. Depois guardou o jornal na caixa de ferramentas. Naquela noite, quando já se preparava para descansar na boleia, ouviu passos na lateral do caminhão. Era ela, sozinha. Vim te agradecer, disse, por ficar, por proteger, por estar aqui. Ele ficou em silêncio. Então respondeu, ainda não entendi por quê, mas estou. Ela sorriu, e ele sentiu, com clareza, que algo estava se desenhando entre eles. Algo real, ainda que cercado de incertezas. Mas a calmaria durou pouco. Na manhã seguinte, ao abrir o portão, encontrou o galpão pichado, palavras ofensivas, ameaças. O menino que sonhava em ser caminhoneiro foi o primeiro a ver e ficou assustado. O caminhoneiro não falou nada. Pegou o balde, sabão e começou a limpar. Um por um, os moradores se juntaram a ele. Nenhuma palavra, só ação. Ao final do dia, a parede estava limpa.
Mas o recado havia sido dado. A luta estava só começando. A parede havia sido limpa, mas as cicatrizes não sumiram tão facilmente. As palavras ofensivas deixaram marcas nos olhos das crianças, no semblante dos mais velhos, sobretudo na consciência do caminhoneiro. Por dentro, ele sentia algo que não sabia nomear, uma mistura de raiva, responsabilidade e medo. Medo não pelos riscos em si, mas pelo que significava continuar. Na estrada, era fácil fugir, mas ali, no galpão, a cada dia que passava, fugir parecia mais difícil. Na manhã seguinte, os voluntários chegaram em silêncio, mas com um propósito firme. Um dos caminhoneiros mais experientes, um senhor de cabelos brancos e braço tatuado com o mapa do Nordeste, propôs que construíssem um mural externo com os nomes de todos os apoiadores do projeto. Um símbolo de resistência. Nomes, rostos, histórias. Para ninguém esquecer que isso aqui tem dono, disse. A ideia foi bem recebida. O caminhoneiro, que evitava qualquer protagonismo, foi um dos primeiros a ter o nome pintado ali. Chamego, escreveram, o apelido que ganhará há décadas, que ainda o seguia pelas estradas. Quando viu o nome no muro, sentiu o peso e o valor daquilo. O clima no galpão era de reconstrução, mas fora dele, a pressão aumentava. Cartazes de projeto começaram a ser rasgados em postes. Uma denúncia anônima foi feita à vigilância sanitária, alegando que o espaço servia comida em condições insalubres. Os fiscais apareceram com pranchetas e olhares desconfiados. Durante a inspeção, a filha da sanfoneira permaneceu firme, mostrando os cuidados de higiene, o fogão comunitário, os alimentos bem armazenados. O caminhoneiro ficou ao lado dela o tempo inteiro, em silêncio, mas com o corpo tenso. No fim, os fiscais não encontraram nada grave, mas a mensagem estava clara. Alguém queria derrubar o projeto por qualquer via. Numa tarde abafada, o caminhoneiro resolveu fazer algo diferente. Pediu ajuda ao menino que vivia por ali e juntos reformaram um velho banco de madeira, desgastado pelo tempo. Era pequeno, mas tinha história. A filha da sanfoneira, ao ver o banco pintado de novo, se emocionou. Meu pai costumava sentar aqui com minha mãe. Ele contava causos da estrada. Disse que era nesse banco que decidiu parar de rodar. O caminhoneiro olhou o banco por um instante, depois para ela. E você? Já pensou em ir embora de vez? Ela sorriu, mas com tristeza nos olhos. Já, mas não consigo. Esse lugar é minha raiz. E raiz não se move com o vento. Foi nesse momento que ele entendeu que estavam em lados opostos de uma mesma estrada. Ela fincava os pés na terra. Ele, ainda que quisesse, não sabia como parar de andar. Na semana seguinte, o vereador reapareceu, dessa vez mais agressivo. Reuniu parte da imprensa local, distribuiu panfletos e anunciou, com pompa, que o galpão estava em área irregular e que uma reintegração de posse estava em análise judicial. Foi um golpe. As crianças choraram. Alguns moradores se revoltaram. Outros, cansados, ameaçaram desistir. Mas o caminhoneiro não deixou. Eles têm papel. A gente tem gente. Vamos mostrar que isso aqui tem valor. Naquele mesmo dia, organizou com os colegas de estrada uma ação que surpreendeu até os mais pessimistas. Estacionaram 12 caminhões em frente ao galpão, formando uma espécie de mural de ferro e pneus. Cada caminhão trazia uma mensagem pintada no para-brisa. A dele dizia: cultura também se transporta. Naquela noite, houve música. A sanfoneira voltou a tocar, com mais força do que nunca. A melodia ecoava entre os caminhões, entre os becos, entre as janelas das casas próximas. Era uma declaração silenciosa. Não iriam sair dali sem lutar. No fim da apresentação, o caminhoneiro se aproximou da sanfoneira. Sentou-se ao lado dela, que o olhou com ternura. Meu filho, às vezes o que falta na gente não é coragem para ficar, é coragem para amar. Ele não soube o que responder, mas guardou aquelas palavras como se fossem parte de um mapa secreto. Dias depois, a filha da sanfoneira o chamou para uma conversa. Estavam sozinhos no fundo do galpão, onde a luz entrava filtrada pelas telhas de vidro. Meu noivado acabou, disse ela, com voz firme. Ele escolheu o lado dele. Eu escolhi o meu. O caminhoneiro olhou para ela, sentindo o mundo girar devagar. E qual é o seu lado? O lado de quem constrói, de quem não foge. E você?
Vai continuar fugindo? Silêncio. Ele desviou os olhos. Mas no fundo, algo começava a se mover. Uma peça que parecia emperrada há anos. O menino, que agora vivia ajudando nas tarefas do galpão, apresentou uma ideia. Um programa de rádio comunitária feito dentro do caminhão. Usariam o rádio Peixes para transmitir histórias, músicas e notícias da comunidade. O caminhoneiro topou na hora. Era um jeito de dar voz àquele espaço. Com a ajuda de outros colegas, instalaram microfones e adaptaram a cabine. Nascia o Voz da Estrada. A primeira transmissão foi feita numa manhã ensolarada. A filha da sanfoneira foi a convidada de estreia. Falou sobre memória, cultura e resistência. No fim, agradeceu a todos os que chegaram para ficar, mesmo sem saber que era isso que procuravam. O caminhoneiro ouviu calado. Sabia que aquelas palavras eram para ele. Mas quando tudo parecia se ajustar, veio mais um baque. A decisão da justiça saiu. O terreno precisava ser desocupado em 15 dias. O grupo ficou em choque. Não havia mais como adiar. Mas o caminhoneiro, agora, não era mais o homem que apenas passava. Vamos recorrer. Vamos fazer barulho. Se for para sair, sairemos cantando. Mas não vamos cair calados. Os dias que se seguiram à ordem judicial foram os mais tensos desde que o caminhoneiro chegara a Aracaju. A notícia da desocupação se espalhou como fogo em palha seca. Em poucos dias, jornais locais debatiam o caso. Radialistas discutiam se o galpão era legal ou ilegal. Uns defendiam o estacionamento, dizendo que a orla precisava se modernizar. Outros, mais sensíveis, começavam a apoiar discretamente o projeto cultural. Mas todos sabiam, a força do povo ali não estava nos documentos. Estava no chão batido, nas mãos calejadas, nas histórias penduradas nas paredes. No centro de tudo isso estava ele. O caminhoneiro que viera só para descarregar castanhas agora era a principal referência para uma comunidade inteira. Naquela semana, o Voz da Estrada passou a funcionar todos os dias. O menino, agora batizado de repórterzinho da BR, anunciava os horários das oficinas culturais, as datas dos mutirões e lia as cartas que caminhoneiros de outros estados começaram a enviar. Uma delas, vinda do interior da Bahia, dizia: "Esse galpão é mais que um lugar. É prova de que o caminhoneiro não é só volante e buzina. É gente com alma." O caminhoneiro leu aquela carta 3 vezes, em silêncio, sentado no banco que ele mesmo reformara. A filha da sanfoneira o observava de longe. Ela sabia que aquele homem, por mais duro que parecesse, estava se transformando. A movimentação no galpão não parava. A cada dia, mais caminhoneiros estacionavam ali para oferecer ajuda. Um doava lona, outro cedia ferramentas, outro trazia histórias de resistência. A cultura do Nordeste se fazia presente em cada canto. Uma roda de capoeira improvisada, na mesa com tapioca fresca servida no fim do expediente, no som dos triângulos e zabumbas que ecoavam à noite. Esses elementos não eram só cenários, eram força, raiz, combustível emocional para todos que ali estavam. Mas o tempo jogava contra. A contagem regressiva para a reintegração de posse havia começado. Foi então que surgiu uma nova possibilidade. Um advogado popular, conhecido entre movimentos sociais da região, apareceu no galpão para oferecer ajuda gratuita. Ele propôs entrar com um pedido de uso comunitário do espaço, com base no princípio da função social da propriedade. Se conseguimos provar que o galpão serve à comunidade e tem utilidade pública, podemos travar a decisão por meses, talvez anos. Parecia uma luz no fim da estrada, mas exigia documentos, testemunhos, provas de que o espaço estava de fato transformando vidas. E é aí que o caminhoneiro entrou em ação. Nos dias seguintes, visitou cada morador que participava do projeto. Gravou depoimentos com seu velho celular. Registrou imagens das oficinas, dos encontros, das crianças aprendendo a tocar triângulo com a sanfoneira. Fez um pequeno vídeo de 3 minutos. Simples, sem edição, mas verdadeiro. Entregou ao advogado e voltou ao trabalho. Não quis saber se ia dar certo. Fez porque precisava fazer. Enquanto isso, dentro dele, algo finalmente cedia. Naquela mesma semana, procurou a filha da sanfoneira. A encontrou sentada sob a mangueira, revisando papéis do projeto. "Preciso te falar uma coisa", disse, sem rodeios.
Eu fico o tempo que for. Ela levantou os olhos. Havia surpresa ali, mas também alívio. E porque agora? Ele demorou. Procurou as palavras. Porque descobri que não é a estrada que me completa. É o que a estrada me trouxe até aqui. Ela sorriu. Depois abaixou o olhar. E, pela primeira vez, segurou sua mão. Mas nem todas as coisas se resolvem com gestos bonitos. Na manhã seguinte, chegaram ao galpão e encontraram a caixa d'água completamente danificada. Havia marcas de corte. Água escorria pelo chão como sangue vazando de uma ferida. Não era acidente, era sabotagem. O caminhoneiro respirou fundo. Sentiu a velha raiva subir pela espinha, mas segurou. A gente vai consertar. E vai continuar. Com a ajuda dos colegas, buscou uma caixa usada num ferro velho, improvisaram canos de PVC, e no fim da tarde, a água voltava a jorrar. Mais uma vez, a comunidade mostrava que não desistia fácil. Mas essa vitória teve seu preço. Naquela noite, cansado, sujo, com os braços doendo, o caminhoneiro sentou-se sozinho perto do muro do galpão. Estava escuro, exceto pela luz tênue do poste da esquina. Foi quando o menino se aproximou. Sentou ao lado, sem dizer nada por um tempo. Depois falou: "Moço, você tem medo?" A pergunta o pegou de surpresa. Medo? É medo de perder tudo. Ele olhou para o céu escuro por um instante. Tenho, mas tenho mais medo de não tentar. O menino assentiu, como quem guarda um ensinamento. Um dia quero ser igual ao Senhor. O caminhoneiro sorriu. Pela primeira vez, sentiu orgulho sem desconforto, como se, por fim, estivesse fazendo algo que valia. Dias depois, o juiz responsável pelo caso convocou uma audiência pública a pedido do advogado popular. O caminhoneiro foi chamado a depor. Quero saber uma coisa: de qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora pra história. Nunca havia entrado num fórum. Vestiu sua camisa limpa, calça jeans surrada e botas gastas. Quando o juiz perguntou por que ele, um homem de fora, estava tão envolvido com o projeto, ele respondeu com voz firme: "Porque aqui encontrei o que nunca encontrei na estrada, um lugar para parar e ser útil." Silêncio na sala. O juiz anotou algo. E no final da sessão, anunciou que a decisão seria reavaliada. Foi como respirar depois de estar muito tempo submerso. Naquela noite, houve um arraial improvisado. Comidas típicas, bandeirolas feitas de retalhos, fogueira feita com pedaços de paletes. A sanfoneira tocou, as crianças dançaram quadrilha e o caminhoneiro dançou também. Primeiro sem jeito, depois com entrega. Enquanto rodava com a filha da sanfoneira sob a luz amarela dos pisca-piscas, sentiu, pela primeira vez, que ali não era mais uma parada. Era destino. Os dias que seguiram a audiência pública foram os mais estranhamente silenciosos desde o início da transformação do galpão. Ninguém sabia ao certo o que esperar. A decisão do juiz poderia sair a qualquer momento, e entre uma roda de conversa e uma pintura de parede, todos pareciam guardar a respiração. O caminhoneiro também estava quieto, mas não era só por causa da espera. Dentro dele, um outro tipo de inquietação se agitava. Era como se, ao se enraizar ali, ele estivesse traindo algo que carregava há anos: a estrada. O asfalto sempre fora sua casa, e pela primeira vez, estava escolhendo ficar em um lugar que não tinha retrovisores. E isso doía de um jeito que ele não sabia explicar. Certa tarde, enquanto trocava a lona rasgada de um dos caminhões estacionados em frente ao galpão, ouviu o barulho conhecido de motor velho chegando. Era o caminhão do irmão. Sim, seu irmão. Fazia mais de 10 anos que não se viam. Tinham seguido rumos diferentes, afastados por mágoas antigas, palavras nunca ditas. Mas ali estava ele, descendo o caminhão com a mesma cara fechada de sempre, só que com mais rugas e menos peso nos ombros. "Achei que você tivesse virado político", disse o irmão, meio sério, meio zombando, olhando o mural pintado com o nome do caminhoneiro. "E eu achei que você nunca ia sair de São Raimundo", respondeu ele, limpando a graxa das mãos. "Vim ver com meus próprios olhos o que estão falando por aí. Que você virou líder comunitário, que tem até menino te imitando no rádio."
O caminhoneiro deu de ombros. Nem tudo na estrada é marcha. Às vezes é freio. O reencontro foi tenso no início, mas o irmão ficou por 3 dias, ajudando nos reparos, contando causos da estrada, aos poucos se integrando ao grupo. E numa noite de chuva fina, sentados sob o toldo improvisado, os dois finalmente falaram do que nunca tinham dito. Você se afastou depois que o velho se foi, disse o irmão. Eu fugi. Não soube lidar. Achei que se eu rodasse bastante, a saudade sumia. E sumiu? Nunca. Só aprendi a carregar. Foi um momento de vulnerabilidade rara e necessário. Enquanto isso, a filha da sanfoneira seguia organizando os próximos passos. O advogado havia solicitado que fosse feito um levantamento completo das atividades culturais desenvolvidas no galpão para reforçar o pedido de função social. Isso exigia organização, planilhas, cronogramas, coisas que ela fazia com precisão, mas agora com um olhar mais cansado. O caminhoneiro percebia e, sem alarde, começou a ajudá-la mais de perto. Assumia tarefas que ela não pedia, levava café, fazia silêncio quando era preciso. Ficava por perto, não para vigiar, mas para somar. Naqueles pequenos gestos, nas palavras não ditas, nas trocas de olhares demorados, o vínculo entre os dois se tornava cada vez mais forte. Mas ainda havia barreiras. Ela temia que ele partisse a qualquer momento. E ele, por mais que quisesse, ainda não sabia como pedir para ficar. Foi então que surgiu uma nova ideia: organizar uma grande exposição pública no galpão. Seria uma forma de mostrar, com força, tudo o que havia sido construído ali. Chamar a imprensa, os vereadores, os moradores de toda a região. Vai ser um arraial da resistência, disse a sanfoneira. O caminhoneiro topou na hora, mas logo perceberam o tamanho do desafio. Faltavam recursos, som, iluminação. Faltava tempo e, principalmente, faltava segurança. A tensão com os grupos interessados no terreno ainda era constante. Mesmo assim, o grupo decidiu seguir. Fazer o impossível. Como disse Menino, agora oficialmente promovido locutor da Rádio da Resistência. Durante os preparativos, o caminhoneiro teve uma recaída emocional. Estava mexendo nos pneus de um caminhão velho quando, sem querer, esbarrou numa música tocando no rádio. Era a mesma que o pai cantava quando chegavam em casa depois de dias na estrada. Aquilo o desmontou. Saiu sem dizer nada. Caminhou até a orla, sentou-se num banco e ficou ali, olhando o mar. Ali, confessou para si mesmo, estava cansado de correr. A estrada, que antes era refúgio, agora parecia uma promessa falsa de liberdade. Sentia que, talvez, fosse hora de trocar movimento por permanência. Mas isso significava encarar tudo que sempre evitou: apego, rotina, pertencer. E isso o assustava. Na volta ao galpão, reencontrou o menino, que o esperava sentado na escada de madeira. Achei que tinha ido embora. E por que eu faria isso? Porque você é caminhoneiro. Sempre tem um lugar novo para ir, né? Ele olhou para o garoto com carinho. Tem lugares que valem mais que 1000 destinos. O menino sorriu. E nesse sorriso, o caminhoneiro viu que ainda o prendia ali: esperança. Chegou o dia da exposição. O galpão estava transformado. Iluminação improvisada com pisca-piscas, faixas coloridas, barracas de comidas típicas, pequenos palcos para apresentações. Cada canto contava uma história. Havia painéis com fotos das oficinas, gravações das crianças cantando, peças feitas com sucata e, no centro, uma parede inteira dedicada aos caminhoneiros. Suas histórias, seus rostos, seus nomes. A abertura foi feita pela sanfoneira, com um discurso simples e potente. Em seguida, ela convidou o caminhoneiro a falar. Ele hesitou. Nunca fora bom com palavras, mas foi. Subiu no pequeno palco de madeira, com o microfone nas mãos, olhou para a multidão e disse: eu vim aqui por acaso, e fiquei por escolha. Caminhoneiro aprende que toda viagem precisa de destino, mas às vezes é o destino que escolhe a gente. Silêncio, depois aplausos, depois lágrimas. Entre o público, o juiz estava, e sorriu discretamente. Naquela noite, debaixo da lua cheia, com o galpão iluminado, comida sendo servida, música tocando e crianças correndo, o caminhoneiro finalmente entendeu o que era estar parado,
e em paz. No fim da festa, sentado ao lado da filha da sanfoneira, ele encostou a cabeça no ombro dela. Ela não disse nada, nem ele, mas os dois sabiam, ali era começo, e não mais passagem. O dia amanheceu quente e abafado em Aracaju. O sol, já a pino, deixava o ar pesado, quase difícil de respirar. O caminhoneiro acordou cedo, antes do galo cantar. Precisava organizar os últimos detalhes para a próxima reunião com o grupo de moradores e voluntários que lutavam pelo galpão. Enquanto caminhava pelo galpão, sentia o cheiro inconfundível da terra molhada, da última chuva, misturado ao perfume forte da maresia. O vento, que geralmente soprava com a brisa leve da orla, hoje parecia um sopro impaciente, como se pressentisse os desafios que se avizinhavam. A reunião estava marcada para a parte da tarde, num círculo de cadeiras velhas dispostas no centro do galpão. Havia tensão no ar. Notícias chegaram no dia anterior. A prefeitura aumentara a pressão para liberar o terreno, prometendo melhorias urbanísticas e criação de uma área turística, o que significava o fim da ocupação. O caminhoneiro sabia que aquilo era uma ameaça real. Não bastava mais organizar a comunidade, era hora de agir com estratégia. Ele, a filha da sanfoneira e o advogado popular passaram a manhã inteira preparando um plano para a reunião, estudando documentos e definindo as demandas que apresentariam. Enquanto o grupo se reunia, o caminhoneiro percebeu olhares cansados, algumas dúvidas silenciosas. Era uma batalha longa e a incerteza consumia a todos. Precisamos manter a união, disse ele, com voz firme, mas acolhedora. Se cairmos agora, todo esforço será em vão. Cada um aqui tem valor. Vamos mostrar isso. Durante a reunião, uma pequena reviravolta ocorreu. O advogado revelou que um grupo de comerciantes locais, aliado à prefeitura, tentava deslegitimar o movimento, espalhando boatos que diziam que o galpão era perigoso e atrapalhava o turismo. Temos que mostrar a verdade, alertou o advogado. Não podemos deixar que a mentira se torne maior que a realidade. O caminhoneiro sugeriu então realizar um evento aberto à comunidade maior, convidando moradores de outros bairros à imprensa local para testemunhar o que realmente acontecia no galpão: cultura, solidariedade e resistência. Enquanto o plano tomava forma, uma nova dificuldade apareceu. A filha da sanfoneira foi diagnosticada com uma gripe forte, que a deixou debilitada por dias. Sem ela, as tarefas de organização ficaram mais difíceis. O caminhoneiro assumiu suas responsabilidades, mesmo não tendo experiência em lidar com papéis e burocracia. Numa manhã em que a sanfoneira preparava um mingau para a filha, o caminhoneiro entrou silencioso, com os braços ainda marcados pela graxa do caminhão, e se ofereceu para cuidar das crianças que frequentavam o galpão enquanto ela descansava. Foi um gesto pequeno, mas que transformou o olhar dela sobre ele. Uma prova concreta de que ali havia alguém disposto a ficar de verdade. Enquanto cuidava das crianças, o caminhoneiro sentia o cheiro doce do mingau e o barulho alegre das vozes infantis, que contrastavam com a ansiedade da luta que se desenhava. Naquele momento, percebeu que a batalha não era só política, mas também emocional, para manter a chama da esperança acesa em cada coração. Dias depois, em meio a preparativos para o evento, uma notícia inesperada abalou o grupo. O galpão havia sofrido uma fiscalização surpresa da prefeitura. A equipe vinha acompanhada de técnicos que alegavam irregularidades na documentação e no uso do espaço. O caminhoneiro, que estava no galpão naquele momento, recebeu a notícia com um misto de raiva e preocupação. "Isso é só para atrasar a gente", disse, batendo com a mão no volante do caminhão. "Mas não vamos deixar." Com a ajuda dos moradores, organizaram uma força-tarefa para apresentar todos os documentos e provas que tinham. O advogado reforçou que a resposta deveria ser feita com calma, sem pressa, para não cometer erros. O caminhoneiro passou noites em claro ajudando a revisar papéis, falando com moradores para garantir que seus depoimentos estivessem atualizados. Cada passo era uma vitória, mas também um peso. Uma reviravolta média aconteceu quando, numa conversa informal, o caminhoneiro descobriu que um antigo conhecido da estrada, que agora trabalhava na prefeitura, poderia ser um aliado importante. No entanto, ele desconfiava que contato era uma armadilha. Apesar disso, decidiu tentar. Marcou um encontro para conversar. No café improvisado do galpão, o clima era tenso. O antigo conhecido mostrou-se relutante,
mas escutou o caminhoneiro com atenção. No fim, ofereceu uma ajuda modesta, acesso a algumas reuniões internas da prefeitura, onde decisões sobre o galpão seriam discutidas. Mas havia um preço. O caminhoneiro teria que manter segredo e não expor contato publicamente. Foi um dilema que mexeu com ele profundamente. Naquela noite, sentado na varanda do galpão, sob a luz amarela do poste, ele confessou para a filha da sanfoneira sua dúvida. Será que vale a pena confiar? E se for uma armadilha? Ela apertou sua mão, firme. A gente não tem escolha. A luta é assim. Mas, se for armadilha, enfrentamos juntos. O evento aberto finalmente chegou. O galpão estava decorado com bandeirolas coloridas, mesas com comidas típicas, barracas que exibiam o trabalho das oficinas culturais. O som da sanfona, do triângulo e do ganza ecoava pelo espaço, misturando-se com as risadas, conversas animadas. Moradores de bairros vizinhos, caminhoneiros, crianças, adultos, jovens e idosos compareceram em peso. A imprensa registrava tudo, em especial os olhares atentos dos vereadores que vieram para observar. O caminhoneiro sentiu um misto de nervosismo e esperança enquanto observava aquela multidão. Ao final do evento, o advogado fez um discurso emocionante, ressaltando a importância do galpão como patrimônio cultural e espaço de convivência comunitária. Este lugar é mais que um galpão. É um coração pulsante de Aracaju, disse, olhando para o caminhoneiro. E aqui, cada pessoa é um tijolo dessa construção. O caminhoneiro sentiu o peito apertar. Estava vendo o fruto de meses de luta, suor e fé. Mas a batalha ainda não estava ganha. A prefeitura anunciou que reavaliaria os planos para a orla, abrindo uma nova rodada de debates. Mais do que nunca, o caminhoneiro sabia que precisava manter a união da comunidade, lutar contra o cansaço e a desconfiança. Naquela noite, enquanto a brisa morna do mar embalava o galpão, ele se sentou ao lado da filha da sanfoneira, olhando as estrelas, disse: "A estrada me ensinou a seguir em frente, mas aqui eu aprendo a lutar sem perder o coração." Ela sorriu, encostou a cabeça no ombro dele e sussurrou: "E é aqui que a gente vai ganhar." Aquela manhã começou diferente em Aracaju. As nuvens se amontoavam no céu, anunciando uma tempestade que parecia querer lavar as ruas, de algum modo, renovar também os corações da cidade. O caminhoneiro acordou sentindo um peso no peito. Não era só o clima que pressionava. Era um momento decisivo para o galpão, e ele sabia que o maior teste estava por vir. O galpão, que há meses servia de refúgio para tantos, começava a sentir os efeitos do tempo e da luta. As paredes, antes coloridas e vibrantes, já apresentavam algumas rachaduras. O cheiro forte da maresia misturava-se com o aroma úmido da chuva que prometia cair. A filha da sanfoneira, que já tinha recuperado a saúde, estava reunida com o advogado e o grupo de moradores. Preparavam os documentos para a reunião final da prefeitura que decidiria o destino do terreno. Cada papel revisado, cada assinatura coletada, era um passo fundamental. "Precisamos estar preparados para qualquer coisa", disse ela, com a voz firme, mas com o olhar cansado. "Estamos juntos nisso", respondeu o caminhoneiro, passando a mão no ombro dela. Durante a manhã, uma pequena reviravolta aconteceu. Um grupo rival tentou armar uma confusão na frente do galpão, alegando que a ocupação atrapalhava o comércio local. O caminhoneiro agiu rápido, conversando com os líderes daquele grupo, tentando entender suas preocupações e buscar uma solução pacífica. "Não somos inimigos", falou ele, com a voz calma, mas decidida. "Queremos o mesmo, uma cidade melhor para todos." Depois de uma conversa longa e tensa, conseguiram um acordo temporário para evitar confrontos. Foi um momento de vitória silenciosa. Enquanto isso, o antigo conhecido que trabalhava na prefeitura trouxe uma notícia preocupante. A prefeitura planejava uma obra que passaria exatamente pelo terreno do galpão, o que complicava ainda mais a situação. "Eles querem usar a desculpa da modernização para tirar vocês", disse ele, baixando a voz. "Então vamos mostrar que somos mais do que um obstáculo", respondeu o caminhoneiro. "Somos parte da cidade." O grupo decidiu, então, intensificar as ações culturais e a divulgação. A rádio comunitária aumentou suas transmissões, levando as vozes da resistência para além das ruas do bairro. Crianças e adultos participaram de rodas de conversa, apresentações musicais e oficinas.
O caminhoneiro se envolveu diretamente, narrando histórias da estrada, compartilhando sua experiência e inspirando os ouvintes a não desistirem. No entanto, um problema técnico na transmissão da rádio quase comprometeu tudo. O equipamento antigo falhou durante uma programação ao vivo, deixando a comunidade sem contato por horas. Foi uma pequena reviravolta, mas com impacto. O desânimo começou a rondar. Mas o caminhoneiro não deixou a peteca cair. Organizou uma mutirão para consertar o equipamento, envolvendo jovens e adultos. O trabalho coletivo, as risadas e o esforço compartilhado renovaram as forças de todos. Durante uma dessas noites de mutirão, o caminhoneiro teve um momento de vulnerabilidade. Sentado no chão do galpão, exausto, ele pensou em tudo que tinha deixado para trás: a estrada, a família, os amigos. Será que vale mesmo a pena? Murmurou para si mesmo. Foi então que a filha da sanfoneira se aproximou. Sentou ao seu lado, num gesto simples, segurou sua mão. Você não está sozinho, disse ela. E aqui, você é mais forte do que imagina. Uma grande reviravolta aconteceu quando, na reunião decisiva na prefeitura, o advogado apresentou provas contundentes da função social do galpão, com depoimentos emocionados da comunidade, fotos, vídeos e até a transmissão da rádio comunitária ao vivo. O clima na sala era tenso. Os vereadores e técnicos debatiam intensamente. Mas a força da verdade e da solidariedade falou mais alto. Ao final da sessão, foi anunciado que o galpão teria seu uso social reconhecido e que a prefeitura abriria negociações para viabilizar a convivência com os projetos urbanísticos, garantindo a permanência da comunidade. Foi um momento de grande vitória. Mas, como toda conquista, teve seu custo. Para celebrar, o grupo organizou um sarau, onde cada um falou do que tinha perdido, do que ganhou e do que ainda queria conquistar. O caminhoneiro, ao subir no palco, falou com o coração aberto. A estrada me ensinou a andar, mas aqui vocês me ensinaram a ficar, a lutar, a amar. Naquela noite, enquanto a chuva caía mansa sobre Aracaju, o caminhoneiro olhou para o céu, sentindo a mistura de cansaço e esperança que só quem luta sabe. Não é o fim, pensou. É só o começo. O sol já havia se posto e as luzes da orla de Aracaju começavam a acender uma a uma, refletindo suavemente nas águas tranquilas da baía. O caminhoneiro estava sentado na soleira do galpão, com o olhar fixo no horizonte, mas a mente em constante movimento. Nos últimos meses, a luta pelo galpão o transformará de um simples homem da estrada para um verdadeiro líder comunitário. Apesar da vitória recente na prefeitura, ele sabia que o trabalho estava longe do fim. Novos desafios já apontavam no horizonte. A prefeitura começaria em breve a definir os termos da integração entre o galpão e as obras urbanísticas, e as negociações prometiam ser difíceis. A comunidade precisava estar unida e preparada para defender o que haviam conquistado. Enquanto isso, a filha da sanfoneira retomava suas atividades culturais com ainda mais entusiasmo. Seu sorriso, antes tímido, agora iluminava o galpão durante as aulas de música e as rodas de conversa. Ela se tornará uma ponte entre o passado e o presente daquele espaço, ajudando a preservar as tradições locais e inspirando os jovens a se envolverem. O caminhoneiro sentia que, ao lado dela, havia encontrado mais do que uma companheira de luta. Havia uma conexão que ia além das palavras, feita de respeito, cumplicidade e sonhos compartilhados. Porém, nem tudo era simples. Durante uma tarde quente, um grupo de moradores expressou dúvidas sobre a capacidade do caminhoneiro de liderar em tempos tão complexos. Alguns questionavam se um homem vindo da estrada poderia entender as nuances políticas e sociais da cidade. Essas dúvidas feriram profundamente o caminhoneiro, despertando um conflito interno. A insegurança sobre seu lugar ali, entre aquelas pessoas que tanto amava e que agora olhavam para ele com expectativas. Ele se isolou por um dia inteiro, refletindo sobre suas próprias forças e limitações. Lembrou das longas viagens pelas estradas do país, onde enfrentou tempestades, estradas esburacadas e noites solitárias. Pensou que, se havia aprendido algo, era a não desistir diante dos obstáculos. Com esse pensamento, voltou ao galpão, decidido a provar a todos, e a si mesmo, que estava ali para ficar, para lutar e para vencer. No dia seguinte, organizou uma roda de conversa aberta, onde falou sobre sua história, seus medos e suas esperanças. Compartilhou as dificuldades que enfrentou e as lições que aprendeu na estrada, mostrando que,
Embora diferente, seu caminho não estava separado do da comunidade. A reação foi imediata. Os olhares se suavizaram, as dúvidas deram lugar a sorrisos e o grupo se fortaleceu. Foi uma pequena, mas poderosa vitória emocional. Enquanto isso, um novo obstáculo apareceu. As obras urbanísticas começaram a ser planejadas de forma que poderiam dividir o bairro, colocando o galpão em uma posição isolada, o que ameaçava seu funcionamento e a integração social. O caminhoneiro, junto com o advogado e os moradores, iniciou uma campanha para apresentar propostas alternativas, buscando um desenvolvimento que respeitasse a história e a cultura local. Para isso, passaram a organizar encontros com arquitetos, urbanistas e líderes comunitários, criando um plano participativo que valorizasse a preservação e a inclusão. O processo era lento e desgastante, mas fortalecia ainda mais os laços entre os moradores. Em meio a tudo isso, a relação entre o caminhoneiro e a filha da sanfoneira aprofundava-se. Eles compartilhavam sonhos, medos e planos para o futuro do galpão e da comunidade. A cumplicidade que nascia entre eles dava-lhe força para enfrentar cada dia. Durante uma noite de lua cheia, enquanto caminhavam pela praia, ela comentou: "Você trouxe para este lugar um sopro de vida que ninguém imaginava. E eu encontrei em você mais do que um parceiro de luta. Encontrei um amigo, um companheiro." O caminhoneiro segurou sua mão, sentindo o coração acelerar. "E eu encontrei em você uma razão para acreditar que, por mais difícil que seja o caminho, vale a pena seguir." Enquanto o relacionamento florescia, uma grande reviravolta ocorreu quando um grupo de investidores apresentou um projeto que poderia transformar o galpão em um espaço cultural oficial, com apoio financeiro e melhorias estruturais. Porém, havia um porém. Para isso, a comunidade precisaria abrir mão de parte da autonomia conquistada, aceitando algumas regras impostas pelos investidores. O grupo ficou dividido. Alguns viam na proposta uma oportunidade de crescimento e reconhecimento. Outros temiam perder a essência da luta e a independência que tanto batalharam para garantir. O caminhoneiro sentiu-se no centro desse debate, tendo que mediar os conflitos sem perder a visão do que era melhor para todos. Após longas discussões, chegou-se a um consenso. Aceitariam o apoio, mas negociariam cláusulas que garantissem a preservação da autonomia e a continuidade das ações comunitárias. Foi uma vitória dura, conquistada com diálogo, paciência e muita negociação. O caminhoneiro sentiu que, apesar dos desafios, a comunidade estava mais forte e unida do que nunca. Cada passo dado, cada obstáculo superado, era uma prova de que o esforço coletivo podia transformar realidades. Na última noite antes da assinatura do acordo, o galpão estava iluminado por velas, pequenas lanternas, criando um ambiente acolhedor e cheio de esperança. Moradores cantavam, tocavam sanfona e riam, celebrando o caminho percorrido. O caminhoneiro, olhando para cada rosto iluminado pela luz suave, sentiu uma emoção profunda. Sabia que aquela vitória não era só sua, mas de todos que acreditaram e lutaram. Ele pensou no futuro, nos dias que viriam e nas novas estradas que ainda teria que enfrentar. Mas, naquele momento, o coração estava cheio de paz. O sol nascia sobre Aracaju com uma luz dourada que parecia celebrar o novo capítulo daquele bairro e daquele galpão que, há meses, era mais do que paredes e teto. Era símbolo de esperança, resistência e vida. O caminhoneiro estava no galpão desde cedo, ajudando a organizar a cerimônia que marcaria a oficialização do espaço como um centro cultural reconhecido pela cidade. O cheiro do café fresco misturava-se ao aroma doce das flores que decoravam as mesas. O barulho distante do mar trazia uma brisa suave, aliviando o calor típico da capital sergipana. As vozes das crianças, que corriam pelo pátio, enchiam o ar de alegria. Moradores, voluntários, artistas locais, líderes comunitários e autoridades se reuniam para celebrar. Entre eles, a filha da sanfoneira, que brilhava com um sorriso que refletia todas as batalhas vencidas e os sonhos que ainda floresciam. O caminhoneiro sentiu o peito apertar ao lembrar das dificuldades enfrentadas, das noites em claro, das conversas difíceis, das incertezas que pareciam intransponíveis. Mas também sentiu a força daquela comunidade unida, que resistiu contra o tempo, as dúvidas e os obstáculos. Naquele momento, ele percebeu que sua vida na estrada, com suas longas jornadas de solidão, o havia preparado para algo maior. Não apenas seguir caminhos, mas também construir novos rumos. Durante a cerimônia,
O advogado popular fez um discurso emocionante, destacando a importância do galpão para a identidade cultural da cidade e para a valorização das pessoas que ali viviam e lutavam. Este espaço é o coração pulsante da resistência e da cultura local, disse ele, olhando para o caminhoneiro e para a filha da sanfoneira. Um exemplo de que, quando a comunidade se une, não há desafio que não possa ser superado. O caminhoneiro foi convidado a falar. A voz firme e cheia de emoção, ele compartilhou sua jornada pessoal e coletiva. Quando cheguei a Aracaju, não imaginava que encontraria aqui uma família, uma luta e um propósito. Começou, com o olhar brilhando. Aprendi que estrada não é só caminho que se percorre, mas também aquilo que se constrói com cada passo, com cada mão estendida, com cada sonho dividido. O silêncio tomou conta da plateia, e muitos enxugavam lágrimas, tocados pela sinceridade e pela força daquele homem simples, porém gigante de coragem. Depois do discurso, a festa se transformou em uma grande celebração. Músicas, danças, histórias contadas à luz do luar. O cheiro de comida típica misturava-se à alegria e à gratidão. O caminhoneiro e a filha da sanfoneira caminharam juntos até a orla. Sentaram-se na areia, ouvindo o som do mar e sentindo a brisa fresca. Você fez mais do que chegar, disse ela, sorrindo. Você ficou e fez a diferença. E você me mostrou que, às vezes, o maior desafio é aprender a ficar, respondeu ele, segurando sua mão com carinho. Naquele instante, sob o céu estrelado de Aracaju, o caminhoneiro sentiu a certeza de que havia encontrado seu lar. Um lugar onde poderia continuar caminhando, mas agora não sozinho, com a força da comunidade, do amor da cultura que tanto respeitava. O futuro se abria diante deles, cheio de promessas e possibilidades. E, juntos, eles estavam prontos para seguir construindo novos caminhos. Fim. Chegou até aqui? Então comenta Sergipe, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.